Dividimos os meios de contato e comunicação em físicos e mentais. Entre os meios físicos, citamos a palavra, um meio muito importante de comunicação no teatro falado. Sendo assim, vale a pena tomar conhecimento das leis que regem a fala humana na vida real para saber usá-la corretamente no teatro. Na vida, antes de começarmos a falar, nós imaginamos o que vamos dizer. Só depois transformamos essas imagens em palavras. Ao ouvir outras pessoas falarem, passamos por um processo inverso. Primeiro ouvimos uma combinação de sons compostas pelas palavras e em seguida as palavras ouvidas se transformam no nosso cérebro em imagens, que por sua vez provocam nossas respostas em forma de palavras. Para entender melhor este conceito, vou realizar algumas perguntas e quero que você responda em sua mente. O que você tomou no café da manhã de hoje? Estava gostoso? Onde você tomou o café da manhã? Tinha alguém com você ou estava sozinho? E quanto à sua roupa? O que está vestindo nesse momento? Qual a cor? Qual o tecido? Por que escolheu esta roupa? Bom, provavelmente para responder essas perguntas, você teve que recorrer à visualização para se ver tomando café da manhã, os alimentos que consumiu, o sabor para dizer se estava gostoso. Talvez tenha precisado olhar para sua roupa para ver o que está vestindo, ou até tocá-la para sentir o tecido. Além disso, também teve que visualizar a imagem do que estava sendo perguntado. Por exemplo, quando falei café da manhã ou roupa. Do contrário, não conseguiria responder exatamente ao que eu estava perguntando. Bom, isso que você acabou de fazer se trata da visualização da fala. É o que fazemos diariamente. E para não violar a lei da natureza, ação provoca reação, é necessário que o ator, para agir por meio de falas, tenha elementos aos quais possa reagir falando, isto é, imagens das falas dos outros. Só assim a ação de falar em teatro será uma ação realmente humana. Esse elemento nos ensina como ouvir e falar em cena. Pensar como se fosse o personagem, antes de começar a falar e ouvir. Sempre como se fosse um personagem, antes de responder. Parece óbvio e simples, mas na realidade não. Muitos atores conseguem pensar em cena como atores, mas o processo de pensar e visualizar em cena como os próprios personagens é outra história. Há duas razões principais para isso acontecer. Primeiro, a distração. Quando nos preocupamos com o nosso figurino, algum objeto que necessitamos pegar para a próxima cena, perdemos o contato com o personagem. A segunda razão mais grave é que muitos atores acabam por ver as palavras da próxima fala dele próprio. Literalmente lê as palavras escritas na sua memória, ao invés de ouvir o que o outro está falando atentamente e responder a isso. Nesses momentos, o ator também não age como personagem. E como realiza a visualização das falas afinal? Através de constantes exercícios, o ator adquire a capacidade de ouvir em cena, isto é, visualizar as falas ativamente, agindo e reagindo de acordo com o efeito da visualização. Isto é, comentar do ponto de vista do personagem as imagens resultantes da visualização. Não as comente do ponto de vista do ator, que interpreta o papel. Acontece frequentemente. Existem muitas outras particularidades dessa forma de ação, que é a fala. Os sons, a combinação dos sons que formam as palavras, também são de enorme importância no nosso trabalho. Quanto mais expressiva for a palavra pelas características peculiares de seus sons, mais contribuirá ela para a expressividade da ação. Lembre-se de que uma das mais importantes características da ação é a lógica. É dela que devemos partir ao iniciarmos um trabalho com qualquer elemento do método. A inflexão, a ênfase que se dá a uma ou várias palavras numa frase deve obedecer à lógica das intenções, dos objetivos da pessoa que a diz. Entretanto, essas inflexões, às vezes, são dadas mecanicamente, alterando dessa maneira até o próprio sentido da frase,
Um desses exemplos são os diálogos dublados nos filmes de TV, que contém muitos exemplos desses equívocos. E na noite que você ficou bêbada com champanhe, e subiu no teto, e ficou lá, nua, as mãos para a lua e voando como uma felina? Eu já te disse que eu nunca consegui me lembrar de nada disso. Eu sei, você apagou tudo, você quis assim. Sr. Connor, o que... ter conseguido. E poderia ter esmagado seu cérebro na fachada do edifício. Lá no circo, os voadores Graysons eram do mesmo time. Nós tínhamos que confiar que cada um ia fazer a sua parte. Isso é o que significa ser parceiro. Para exemplificar o uso da lógica, vamos escolher uma frase simples, mudando a acentuação das palavras, para ver como isso se reflete na lógica da ação. Eu não falei pra gente matar esse cara. 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 Para treinar a leitura lógica, sempre que for estudar com textos dramatúrgicos, comente os objetivos do texto sob a perspectiva dos objetivos, dos problemas e das necessidades da personagem que está lendo. A lógica irá refletir no modo de dizer aquela frase e as palavras nela contidas. Precisamos ter ciência de que esse valor específico da sonoridade da palavra existe, e ele é de extrema utilidade na nossa atuação.